Amém. Doutor Adriano, a voz é sua, mas a palavra é do Senhor. Que o Espírito Santo esteja contigo e que o Senhor se manifeste aqui através da sua voz. Seja bem-vindo mais uma vez. Amém. Agradeço a oportunidade e que o Eterno possa iluminar a cada um de nós nesta manhã. Deixa eu ver se eu consigo aqui partilhar com vocês a tela. Está partilhada? Sim, estamos vendo as duas bandeiras. Perfeitamente. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Essas bandeiras têm me acompanhado nas minhas preleções, tendo em vista que entendemos ser de máxima importância e urgência nós tratarmos dos assuntos relacionados às 3 mensagens angélicas, especialmente a mensagem do terceiro anjo. E a mensagem do terceiro anjo, ela é especificamente relacionada ao decreto dominical e nada mais. Ali o terceiro anjo menciona que aquele que receber o sinal da besta, ou a marca, ou o número do seu nome, beberá do cálice da ira de Deus sem mistura de misericórdia. É uma advertência direta, né? A Bíblia, nesse trecho das Escrituras, ela não abre precedente para nenhum outro assunto, senão a advertência solene de que os adoradores da besta, da sua imagem, hão de receber as 7 últimas pragas. Então, precisamos dar essa advertência ao mundo, e essas 2 bandeiras, elas têm me acompanhado, porque nós temos aí a bandeira do Brasil e a bandeira do Vaticano, e eu tenho dito por onde passo que é bom a gente começar já a acostumar-se com a bandeira do Vaticano, porque ela será uma bandeira que será levantada em todas as nações da Terra, em reverência aos seus princípios, aos seus ensinamentos, princípios e ensinamentos esses que contrariam a vontade e a palavra de Deus. Semana passada, nós estudamos algumas questões relacionadas às 10 virgens, onde podemos ver que a parábola não se trata de uma parábola simplesmente, mas de uma profecia. E não de uma profecia simplesmente, mas uma profecia diretamente relacionada ao povo de Deus nos últimos dias, mais especificamente ao povo do advento a quem pertencemos. Hoje nós vamos desaprender algumas coisinhas também, porém com menos intensidade, e vamos analisar o desfecho, vamos dizer assim, do decreto dominical. O desfecho do decreto dominical, ele trará um tempo de angústia tal qual nunca houve, desde que há nação sobre a terra. Essa frase deveria nos estarrecer, porque angústia, certamente, todos nós já passamos por uma ou outra. Mas quando a Bíblia fala de um tempo de angústia tal qual nunca houve, eu fico a imaginar o que pode ser isso. Como pode uma angústia ser, ao longo de 6.000 anos de história, sem precedentes? Quantas e quantas angústias já passaram a humanidade? Pensemos, por exemplo, no dilúvio. Pensemos, por exemplo, na destruição de Jerusalém. Ou pensemos, no momento mais próximo, no Holocausto, em que mais de 6 milhões de judeus foram dizimados por questões eminentemente religiosas, político-religiosas. E é exatamente esses critérios que serão utilizados no final para causar
esta angústia sem precedentes. Mas vamos analisar aqui, por exemplo, um texto, aliás, 3 textos da Bíblia, antes de adentrarmos a questão do tempo de angústia, a fim de entendermos melhor os seus pormenores. Esta passagem bíblica de Isaías, capítulo 21, é para mim uma das mais intrigantes profecias. Parece até sem significado. Diz assim: sentença contra Dumá. Gritam-me de Seir. Guarda, a que horas estamos da noite? Guarda, a que horas? Respondeu o guarda: vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai, voltai, vinde. No primeiro momento, parece uma profecia totalmente sem significado, confusa até. Mas ela é plena de significado e tem uma aplicação direta para os nossos dias. Esta profecia se aplica mais especificamente àqueles que estão a viver nos nossos dias e que viverão os últimos, os derradeiros dias da história da humanidade. Diz aí, sentença contra Dumá. Trata-se de uma sentença? É dito, grita-me de Seir, guarda, a que horas estamos da noite? E ele repete, guarda, a que horas? A Bíblia, quando repete alguma coisa, ela está querendo nos chamar a atenção para alguma coisa que ali está. O guarda pergunta insistentemente, que horas? Que horas estamos da noite? Queridos, será que este grito, ele não deveria fazer parte de nossas aclamações? Eu tenho me perguntado a que horas estamos da noite. Será que não é hora já de pregarmos abertamente sobre as questões relacionadas à lei de Deus? Será que teremos que esperar ainda mais para levantar a nossa voz como trombeta e anunciar os pecados e as transgressões do povo de Deus? Que hora que nós estamos da noite, afinal? Será que o tempo de angústia se avizinha ou vai ser uma realidade para gerações depois da nossa? A pergunta é insistente. Que horas estamos da noite? Guarda! A que horas? Agora, notem bem a resposta que é dada pelo guarda. Ele diz, vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai, voltai, vinde. É interessante que a resposta, ela aparentemente é paradoxal. Ele diz, vem amanhã e também à noite. Quando ele coloca e também, nós temos um termo aditivo. Ele não disse vem amanhã e após a noite. Ele está dizendo que amanhã e a noite vêm simultaneamente. É que surge amanhã e a noite concomitantemente, segundo a resposta do guarda. É por isso que o texto é repetitivo, porque quem lê num primeiro momento pode achar, esse texto está confuso. Mas não. Ele dá a certeza de que amanhã e a noite vêm juntas. E por isso ele insiste, se quereis perguntar, perguntai, voltai, vinde, pergunta outra vez, que a resposta vai ser a mesma. Vem amanhã e também, juntamente com amanhã, à noite. E talvez pudéssemos nos perguntar, mas como é possível manhã e noite coexistirem? Aqui no Brasil, nós somos 5 horas e 20 minutos, ainda escuro. E por mais que esteja prestes a amanhecer, nós estamos ainda na parte escura, nós estamos ainda na parte da noite. E enquanto houver noite aqui, não haverá manhã. É uma questão lógica. Se eu apagar aqui as luzes, eu desaparecerei da tela de vocês. Porque onde há luz,
não pode haver trevas. Onde há trevas, se não haverá luz. A existência da manhã e da noite é, portanto, uma locução contraditória. Como pode a manhã e a noite coexistir? Mas o guarda insiste, não, é isso mesmo. Se quereis perguntar, perguntai. E perguntar de novo, volta, vinde. Sabe, queridos, não sabemos a que hora estamos da noite, mas não vai longe o dia em que a manhã e a noite coexistirão. Quando Jesus voltar, um pouco antes até, mas especialmente quando ele voltar, nós veremos a manhã de luz. Há até um hino muito bonito que diz, né? A manhã de luz já está raiando. E aquele dia, que será a manhã gloriosa, para aqueles que estão preparados, diz as Escrituras, será dia de escuridade, dia de trevas, para aqueles que não estão. Portanto, o profeta Isaías, com muita precisão, ele está nos advertindo nesse texto que parece insignificante e confuso, que a volta de Jesus é uma realidade. E somente a volta de Jesus é capaz de produzir esse contrassenso aparente. Manhã e noite coexistindo num só momento. Manhã para os que estão preparados e, portanto, serão redimidos. Afinal de contas, uma nova era verdadeiramente estará sendo inaugurada. Um novo tempo em que a morte não mais existirá. Um lar de eterna felicidade, tão longamente aguardado, será inaugurado quando Jesus, então, apontar nas nuvens dos céus. Por outro lado, aqueles que preparados não estiverem, verão aí o fim derradeiro, o fim último, o fim definitivo de sua existência. Terão que experimentar a morte e dormir o sono eterno, não o sono temporário a que todos estão sujeitos enquanto Jesus não voltar. Portanto, por isso que o profeta diz, olha, é a manhã e a noite juntas. Se quereis perguntar, pergunta, volta, vinde. Pergunta novamente, que a resposta será a mesma. Sabe, às vezes deveríamos ficar mais despertos, no sentido de procurar saber a que horas estamos. Porque nessa sentença é dito que alguém grita, ou seja, alguém procura saber que horas são. Temos nós procurado saber que horas são da noite? Apocalipse é o grande relógio. E não há muita dificuldade para saber a que horas estamos. Nós precisamos volver-nos, permitir que Daniel e Apocalipse fale, para que assim possamos nós entender a que horas estamos, e mais do que isso, preparados estarmos para que quando esse derradeiro dia chegar, que possa ser para nós a chegada da manhã e não a chegada da noite. Mas temos lido o livro de Daniel e de Apocalipse, se é que temos lido, de uma forma muito descuidada. Vou dar um exemplo. Apocalipse, capítulo 3, ele traz uma advertência especial voltada para aqueles que são considerados o povo remanescente. A mensagem à igreja de Laodiceia. Ela traz esses dois versículos, muito conhecidos de nós, porém não tão muito compreendido. O versículo 16 diz, assim, porque és morno e nem és frio, nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E o versículo 20 diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Pois bem, versículos amplamente conhecidos de todos nós. Mas, geralmente, inclusive, falamos que esse versículo, o versículo 20, onde Jesus está à porta, quantas e quantas vezes ouvimos sermões exaltando esse verso como um verso
agradável, como um verso bonito, né? E as pessoas falam, olha, Jesus está à porta, batendo ao coração, porque a interpretação que se dá é de que essa porta é a porta do coração. E exaltamos a ideia de Jesus fazer um convite amoroso, e de que Jesus vai cear, e de que Jesus vai... Em contrapartida, o primeiro verso, quando fala que nem é frio nem quente, que está a ponto de regurgitar, aí a gente coloca como um versículo tenebroso, como uma coisa terrível, como uma coisa que... Mas eu gostaria de partilhar com vocês uma perspectiva diferente, pelo menos que pode ser observada no Apocalipse, porém de uma forma um pouco mais séria, e eu diria um pouco mais exata do que está escrito aí. Veja, o versículo 20 é, para mim, um versículo estarrecedor. É, para mim, eu diria, o segundo versículo mais triste da Bíblia. E por quê? Porque afirmamos que a porta referida aí é a porta do coração. Ok? E é mesmo. E assim deve ser considerado. Mas perceba que ele diz, eu estou à porta e bato. Se esta é a porta do coração, e quem está batendo é Cristo, a pergunta que se deve fazer é, o que é que Jesus está fazendo do lado de fora? Pois se esta é a igreja remanescente, pois se a igreja a qual se refere este conteúdo é a igreja de Laodiceia, Jesus está do lado de fora? Como assim? E o pior, aquilo que nós colocamos como sendo benfazejo, essa questão da ceia e etc., ela está anteposta aí pelo se. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, nós temos Jesus do lado de fora, na expectativa de alguém poder ouvir, de alguém poder abrir. Se alguém ouvir, se alguém abrir, eu entrarei. Queridos, isso é deplorável, é de despertar em nós a vontade de chorar. No tocante ao primeiro verso, contudo, e por outro lado, nós temos aqui um versículo de esperança, um versículo de alegria. E talvez você, mas como pode? Aí a Bíblia está fazendo uma denúncia de mornidão e até mesmo uma ameaça de vomitar, de rejeitar, de rejeição. Não, não é isso que tem aí quando você analisa o texto sob uma outra perspectiva. Vamos lá. Diz assim, assim porque és morno e nem és quente nem frio. Queridos, é empolgante isso. Eu sei que a gente sempre aplica isso uma conotação negativa. Ah, mornidão, é aquele negócio que você... E às vezes a gente usa o exemplo da água, né? Ninguém toma água morna. Toma sim. Toma sim. Às vezes nós temos que tomar cuidado com certas aplicações que a gente faz. A mornidão aqui, ela pode ser vista de uma perspectiva positiva. Mas não é possível. Como assim? Queridos, se a igreja é morna, é porque existe nela elementos quentes. Não há como ter o quente, aliás, o morno, se não houver no seu conteúdo, na sua essência,
o crente, o quente e o frio misturado. Porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Se a igreja está morna, é porque existe alguns que estão quentes, alguns que mantêm essa temperatura morna. Do contrário, ela seria totalmente fria. Totalmente fria. É uma pena que há uma quantidade muito grande de membros frios, razão pela qual a igreja está em mornidão. Aqueçam-se esses que estão frios e a igreja se torna quente, cumprindo o propósito de Deus, que é o que vai ocorrer doravante, quando a chuva cirúrgica for derramada. Para isso, necessário será que haja um peneiramento, uma sacudidura. Aliás, esses termos eles não são tão usuais mais em nosso meio, né? Fala em peneiramento, sacudidura em algumas igrejas, as pessoas não sabem do que estamos falando. Mas veja, quando fala que és morno, há um indicativo de que há elementos quentes na igreja derradeira. Mais do que isso, e o mais interessante, mais profundo, é que o texto diz: porque és morno e nem és frio, nem quente, ou nem quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Algumas traduções colocam no sentido já concreto. Diz assim: porque não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Ocorre que, quando você vai nos manuscritos antigos, você encontra o termo mellow. O termo mellow traduz a ponto de. E mellow significa isso mesmo. A ponto de, na iminência de. Algo que está para acontecer, mas não acontece. Sabe? Agora, veja, o texto está dizendo: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Imagine a cena em que uma pessoa esteja a viajar e, de repente, um ônibus sem muito conforto, calor, uma mulher grávida, para ser mais preciso. E esta mulher está ali, de repente, o ônibus para, as pessoas descem, esta mulher se empaturra de comidas bem fortes. Uma feijoada, quem sabe, cerveja. E agora, com a barriga bem cheia, essa mulher grávida entra no ônibus e o ônibus prossegue viagem sacolejando de um lado para o outro. E, de repente, essa mulher tem vontade de vomitar. Imagine a cena: grávida, calor, ambiente totalmente propício, e, de repente, ela, como vem a vontade de vomitar, ela, de repente, olha no relógio e diz assim: bom, falta 1h30 para a próxima parada, eu vou segurar aqui, e quando chegar na próxima parada, então eu vou vomitar. Seria isso possível? Eu acredito que a maioria de nós já passamos pela experiência de vomitar. É uma experiência desagradável, certamente, mas se tem uma característica comum a quem está para vomitar, é que você não consegue segurar o vômito. Quando vem ali a compulsão de regurgitar, por vezes as pessoas são submetidas a constrangimentos enormes, porque não se contendo, faz isso em locais os mais inapropriados que se possa imaginar. Não é possível segurar o vômito. E aqui está a beleza desse texto. Porque a Bíblia diz assim: olha, porque és morno, nem és frio, nem quente, estou a ponto de vomitar-te. Mas não vou vomitar. Estou a ponto de, no sentido de que, olha, eu vou fazer o impossível. É impossível para o homem segurar o vômito na compulsão, no momento em que está para regurgitar. E por mais difícil que seja esse feito, ali Deus está dizendo: estou a ponto de, ou seja, Deus está se contendo para não regurgitar. E isso ele faz como o homem não é capaz de fazer.
Então, quando ele diz estou a ponto de, é porque Deus está fazendo esse exercício que para nós seria impossível, ele faz. Estou a ponto de, ou seja, eu estou me segurando, mas não vou vomitar. Vou segurar, manterei a minha longanimidade a respeito de vós, até que vocês ultrapassem o limite da minha misericórdia. Portanto, esses dois textos, nós deveríamos inverter a ordem da sua, vamos dizer assim, da perspectiva positiva que eles trazem. O primeiro traz uma perspectiva positiva, muito nobre, de um Deus que está a ponto de, mas vai se segurar, vai exercer aí um poder que o ser humano não tem e vai nos manter com ele, enquanto pudermos ser mantidos. Nós sabemos que nós somos a última igreja na face da terra a qual Deus ele demonstra o seu supremo cuidado. Dito isso, adentremos a algumas considerações acerca do tempo de angústia que está se avizinhando, que está próximo e que há, segundo as Escrituras, de alcançar a igreja dos nossos dias. Ellen White, no livro O Grande Conflito, a página 613, diz o seguinte: quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo, a misericórdia não mais pleiteará em favor dos culpados habitantes da terra. O povo de Deus terá cumprido a sua obra, recebeu a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, e acha-se preparado para a hora probante que diante dele está. Cessa, então, Jesus de interceder no santuário celestial. Há uma série de informações aqui e eu gostaria de destacar algumas delas. Inicialmente, o texto diz quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo. Queridos, qual é a mensagem do terceiro anjo? Senão aquela mensagem que diz, aquele que receber o sinal da besta ou a marca do seu nome, vai beber do cálice da ira, vai sofrer as 7 últimas pragas. E o que é o sinal ou a marca da besta, senão a substituição do sábado, do 7º dia, para o primeiro dia da semana? Temos nós pregado acerca disso? Será que já não chegou a hora de advertir ao mundo de que a desobediência à lei de Deus, especialmente ao 4º mandamento, vai trazer a ira sobre esta terra? Jesus, olhando para o futuro, nos viu, e ele viu que a nossa geração estaria sujeita a um engano semelhante àquele que veio sobre Jerusalém, que provocou a sua destruição no passado. Diz Ellen White que o grande engano deles foi rejeitar a Cristo. E o grande engano da geração futura, que Jesus viu, seu olhar ele atravessou as épocas e chegou até nós, ela disse que o grande engano desta geração, da nossa geração, seria rejeitar a lei de Deus. Em nenhum ponto da lei de Deus é rejeitado abertamente, senão, isso no mundo da cristandade, o 4º mandamento. Por isso mesmo que a mensagem que antecede a mensagem do terceiro anjo, a mensagem do segundo, portanto, é uma denúncia que diz, caiu a grande Babilônia. E Babilônia não é só, já dissemos aqui, não é só a Igreja Católica Apostólica Romana, mas todas aquelas pessoas, todas aquelas igrejas, todas aquelas instituições que aderem aos seus ensinamentos, que os defendem. E a mais proeminente doutrina da igreja é exatamente que o domingo é o dia do Senhor. Nisso reside o sinal da sua autoridade, do seu poder, ou seja, poder e autoridade para mudar a lei de Deus, de modo que está se colocando acima do próprio Deus. A mensagem do primeiro anjo, que antecede, portanto, a segunda, diz que chegou a hora do juízo e o momento de adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar e tudo que nele há. Veja, exatamente o conteúdo daquilo que está escrito em Êxodo, capítulo 20, versículo 8 a 11. Segundo o qual devemos lembrar do dia de sábado para santificar, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. Veja, então, que ela fala do encerramento, e vários encerramentos tem aí. E quando encerrar a mensagem do terceiro anjo, ou seja, quando eu e você
cumprirmos a nossa missão de anunciar que o sábado é o dia do Senhor e que aquele que não se colocar de acordo com a lei de Deus, especialmente o quarto mandamento, estará sujeito ao inferno de fogo e enxofre? Quando nós pregarmos essa mensagem, quando essa mensagem a ser dada encerrar, aí diz que a misericórdia não mais pleiteará em favor dos culpados habitantes da terra. Ou seja, quando encerrarmos essa mensagem, encerra também a misericórdia de Deus. Queridos, aí eu pergunto, temos nós pregado sobre isso? Ela diz que quando encerrar a mensagem do terceiro anjo, será que nós temos pelo menos começado a pregar? A misericórdia de Deus não mais pleiteará em favor dos culpados habitantes da terra, quando encerrarmos a nossa tarefa. É por isso que Jesus advertiu em Mateus 24, depois de falar dos sinais de sua vinda, ele sempre advertindo, olha, ainda não é o fim. Reiteradas vezes ele diz assim, olha, é o princípio das dores. E interpretamos muito mal essa questão de princípio das dores. Quando a Bíblia fala em princípio das dores, ela não está dizendo de uma dor pequena que vai aumentar simplesmente. Ela está falando das dores da parturiente. Sabe? Aquelas primeiras dores. Aliás, a Bíblia fala o tempo todo que a vinda do Senhor é como a mulher parturiente. Vários textos da Bíblia colocam isso. E como é a questão da mulher parturiente? Talvez se eu perguntar a você, você já ouviu aí uma mulher que deu à luz a um filho aos 5 meses de gestação? A sua resposta será positiva, certamente. Se eu perguntar aos 6 meses, você dizer, já vi também, eu já ouvi. 7 meses, 8 meses, sim, perfeitamente. 9 meses, evidentemente. Mas se eu perguntar, você já viu uma mulher dar à luz com 11 meses de gestação? Se você disser que sim, a conclusão que se chega são 3. Você está acreditando em mentiras, você foi enganado, ou ocorreu um erro no cálculo daquele que achou que ali havia 11 meses, ou, por fim, aconteceu realmente uma raríssima exceção. Mas você, certamente, dificilmente vai poder dizer, não, já vi comum uma mulher gestar com 11 meses. E por que isso não acontece? A criança, aos 9 meses, depois de formada no ventre materno, ela precisa sair dali, porque ali não é mais um ambiente adequado para ela. E se ela permanecer ali 1 semana, 2 semanas a mais, o que vai acontecer? Isso é comum de se ver. Ela vai ingerir líquido amniótico e vai morrer. Por vezes, porque ali não é mais um ambiente adequado à sua permanência. O que aprendemos com isso? Aprendemos que a volta de Jesus pode até ser antecipada, mas ela não será adiada. A Bíblia diz que há uma destruição determinada, transbordante de justiça. Então, há uma data para que as coisas se encerrem, para que Jesus volte. Poderíamos nós, se cumpríssemos a nossa tarefa de dar a mensagem ao mundo, antecipar essa vinda. A Bíblia diz isso. A palavra do Senhor diz que nós devemos aguardar e apressar a vinda de Deus. Aguardar e apressar. Portanto, se cumpríssemos a nossa missão, se preparados estivéssemos para a redenção, o Senhor poderia vir antes. Mas o Senhor não vai vir depois. Há uma destruição, e esta já determinada, transbordante de justiça. E quando chegar esse tempo, quando o relógio de Deus marcar a hora em que a manhã e a noite coexistirão, aquele que estiver preparado subirá com ele, será transformado, ressuscitará se morto estiver. E os que não estiverem preparados, definitivamente serão destruídos. Então, veja, Jesus ele advertiu que, depois de dar todos os sinais, dizer, olha, isso é apenas o princípio das dores, mas quando ele diz o princípio das dores, referindo-se então à mulher parturiente, o que ele está dizendo? Quando vocês virem essas coisas acontecer, se é o princípio das dores, em outras palavras, ele está dizendo, já começou as contrações. E ora,
por mais que uma mulher não saiba a hora exata, né, em que há de dar à luz, quando começam as contrações, ela já começa a se preparar. E, por vezes, vai no hospital uma vez, duas, três, quatro vezes, 5 vezes, até mais, e o médico diz, não, mãe, ainda não chegou a hora, e volta ela para casa. Mas ela sabe que chegou a hora. Pode não ser aquela hora exata, mas a partir do momento que as contrações se iniciam, é um caminho sem volta. O princípio das dores, ou seja, começou as contrações. E se começou as contrações, esta criança, ainda que não nasça agora, está na iminência de nascer. O mundo está hoje passando pelas contrações, ou alguém ainda duvida disso? Será que as guerras, a pandemia, será que a natureza, será que isso não nos é suficiente para concluirmos que estamos vivenciando os princípios das dores? Se assim é, meu irmão, não vai longe o tempo em que essas contrações serão rítmicas e cada vez mais curtas. Portanto, quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo, aí Jesus disse, todos os sinais que ele dá, né, desses princípios das dores, ou seja, desse momento em que as contrações iniciam, ele diz assim, olha, mas ainda não é o fim, e aí a gente acha que ele está consolando, ele está falando, não, não é isso, é para a gente focar na mulher parturiente, uma mulher que está para dar à luz, ela começa a ter as suas contrações, e alguém experiente, uma doula, quem sabe, chega para ela e diz assim, olha, ainda não chegou a hora, esta mulher deve ficar como? Calma, serena, tranquila, como se nada tivesse acontecendo? Não! Ela tem que saber que uma criança está na iminência de nascer. Ela tem que estar preparada para essa ocorrência, que pode não ser agora, mas pode ser daqui a 6 horas, daqui a um dia, 2 ou 3. Se começou as contrações, o nascimento é iminente. Portanto, Jesus não está falando, não se preocupe, no sentido de não se preocupar que nada vai acontecer. Não, ele está dizendo, não se preocupe, porque não é agora. Não é agora, mas já chegou a hora. E aí ele é concludente ao dizer assim, e será pregado o evangelho do reino a todas as nações, para testemunho de todos. E então virá o fim. E então a terra dará luz aos seus mortos. Ou seja, quando encerrar a mensagem do terceiro anjo, é o que Jesus está dizendo, mesmo o que Ellen White diz aí nesse texto, a misericórdia não mais pleiteará em favor dos desculpados habitantes da terra. O povo de Deus, diz ela, terá cumprido a sua obra. Irmão, será que nós pelo menos temos iniciado a nossa obra? Ele está falando do momento em que o povo terá cumprido essa obra. Será que nós pelo menos iniciamos ela? Individualmente falando? Recebeu a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor. Isso aqui é maravilhoso, olha. E acha-se preparado para a hora probante que diante dele está. Acha-se preparado. Para estar preparado para o tempo de angústia, você tem que receber a chuva serôdia, o refrigério da presença do Senhor. E aí mais uma coisa que cessa. Cessa então Jesus de interceder no santuário celestial. Acabou. Cessa a mensagem do terceiro anjo, cessa a misericórdia, cessa a intercessão. Mais adiante ela diz, deixando ele, Jesus, o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo sem intercessor. Removeu-se a restrição que estivera sobre os ímpios e Satanás tem domínio completo sobre os que finalmente se encontram impenitentes. Observe o destaque. Quando Jesus deixa o santuário, trevas cobrem a terra. Já vivemos num mundo tenebroso, não? Mas as trevas cobrirão totalmente a face da terra. E aí ela está falando de trevas espirituais. Ela coloca como tempo terrível, esse é o predicativo que ela usa, e ela diz que naquele tempo terrível os justos devem viver à vista de um Deus santo sem intercessor. Jesus não está lá mais intercedendo. Agora, o destaque nos diz que removeu-se a restrição que estivera sobre os ímpios e Satanás tem domínio completo sobre os que finalmente se encontram impenitentes. Queridos, hoje, sem o domínio completo, está meio difícil de viver na sociedade que nós vivemos. Quando for removida a restrição, Satanás vai ter domínio completo. E sabe o que significa isso? Veja,
Ela diz, terminou a longanimidade de Deus. Terminou a longanimidade de Deus. Percebe que uma série de coisas está terminando, está cessando? Quando a Bíblia fala de... Quando Ellen White fala de longanimidade, longanimidade seria a capacidade de alguém suportar, vamos dizer assim, suportar com firmeza, vamos dizer, as contrariedades. Isso é longanimidade. Deus está suportando com muita firmeza as contrariedades. Por isso ele diz, estou a ponto de vomitar-te na minha boca, mas não vou vomitar. Realmente é uma contrariedade que essa igreja não seja fria e nem quente. Mas ele está suportando essa contrariedade em benefício nosso. Longanimidade é exatamente isso, suportar aí as contrariedades em benefício de outrem. Mas esta longanimidade, ela também vai cessar. Terminou a longanimidade de Deus, o mundo rejeitou a sua misericórdia, desprezou o amor pisando a sua lei. Os ímpios passaram os limites do seu tempo de graça, ou seja, ultrapassou, acabou. Não dá mais para a criança ficar dentro do ventre quando ela ultrapassa os limites estabelecidos para a gestação. E não poderá mais Deus suportar os ímpios quando eles passaram os limites do seu tempo de graça. O Espírito de Deus, persistentemente resistido, foi por fim retirado, desabrigados da graça divina, não tem proteção contra o maligno. Imagina a humanidade sem nenhuma proteção contra o maligno. Hoje o Espírito repressor, assim chamado, o Espírito Santo, está reprimindo as forças do mal, mas ele logo será retirado. Olha isso, Satanás mergulhará então os habitantes da terra em uma grande angústia final. Angústia é angústia, né? Não precisa usar o superlativo grande, né? Grande angústia final. Qualquer angústia, ela é ruim, mas uma grande angústia final é algo mais ruim do que se possa imaginar. Ao cessarem os anjos de... Mais uma coisa que cessa, ó. Várias coisas cessando. Ao cessarem os anjos de Deus de conter os ventos impetuosos das paixões humanas, ficarão às soltas todos os elementos de contenda. Queridos, imagina, ficarão à solta todos os elementos de contenda. A gente não gosta de confusão, né? Especialmente o mineiro. O mineiro é mais quieto, mais pacato. Querendo ou não, gostando ou não, os elementos de contenda estarão às soltas. Todos eles. Todos eles. Veja o que ela diz. O mundo inteiro se envolverá em ruína mais terrível do que a que sobreveio a Jerusalém na antiguidade. Quando eu leio isso aqui, eu fico pasmo. Porque se você ler no Grande Conflito, lá no primeiro capítulo, os primeiros capítulos do Grande Conflito, a descrição de como foi a destruição de Jerusalém, você fica pasmo por um bom tempo. Imagina que a crise que existiu lá foi tão terrível que as mães estavam comendo os próprios filhos. Eu penso que para uma mãe comer o filho em razão de uma crise, essa crise tem que ser uma crise realmente muito forte. Mas ela diz aqui que o mundo inteiro, não Jerusalém somente, mas o mundo inteiro se envolverá em ruína mais terrível do que a que sobreveio a Jerusalém na antiguidade. Ou seja, o que aconteceu na destruição de Jerusalém terá sido um pálido exemplo do que ocorrerá quando começar o tempo de angústia. E talvez você fique meio assustado e com medo, mas é para ficar mesmo. É para ficar mesmo. Por isso que as mensagens do Apocalipse são solenes. Não que você tenha que se desesperar, porque há esperança, até o final veremos acerca disso. Mas é para temer, sim. É para temer e temer. Aliás, a Bíblia diz que o dia do Senhor é dia de escuridade, dia de trevas, dia de temor e de tremor. Veja o que diz ela ainda, a página 622. O tempo de angústia, como nunca houve, está prestes a manifestar-se sobre nós. E necessitaremos de uma experiência que agora não possuímos. E que muitos são demasiado indolentes para obter. Indolentes, preguiçosos, sem condições de adquirir. Necessitaremos, eu e você, de uma experiência que agora não possuímos. Veja, se a época de Ellen White, ela então via-se como não tendo a experiência que deveria ter, imagina nós. Eu não penso que nós estejamos melhor que os pioneiros. Talvez alguém pense diferente de mim. Eu não consigo ver que estejamos em condições melhores do ponto de vista da espiritualidade, do crescimento, da comunhão com Deus, da santificação, sem a qual ninguém verá o reino de Deus, conforme Hebreus 12, 14.
Enfim, necessitaremos de uma experiência que agora não possuímos. Queridos, eu estou dizendo que é para ficar com medo, porque é para ficar com medo. A Bíblia vai dizer em Daniel capítulo 12, verso 1, que o tempo de angústia é tal qual nunca houve. Angústia tal qual nunca houve. Olha o que Ellen White diz. Dá-se muitas vezes o caso de se supor maior a angústia do que em realidade o é. Não se dá isso, porém, com relação à crise diante de nós. Ou seja, às vezes imaginamos uma angústia muito forte, mas ela diz que quando você pensar no tempo de angústia, qualquer coisa que você pensar, por mais exagerado que possa parecer, ainda é pouco. Olha em destaque, a mais vívida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova. A mais vívida descrição, sabe aquela pessoa que sabe descrever bem, com muita propriedade, detalhes, riqueza de detalhes de algum relato? Ela diz, olha, a mais vívida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova. Naquele tempo de provações, toda alma deverá por si mesma estar em pé perante Deus. Continua ela, quando a decisão irrevogável do santuário houver sido pronunciada. Percebe? Decisão irrevogável. Uma coisa você nunca vai ver. Uma criança que nasce e olha para esse mundo e fala, não, eu vou voltar para onde eu esteja, onde eu estava. Uma vez vindo à luz, jamais se retorna. A gente tem a triste sina de, quando uma criança nasce, ela já vai em direção à morte. Por isso precisamos de um Salvador. Ela tem ali, veio à luz, pronto, ela tem 1 segundo de vida, 2 segundos, 3, 1 minuto, 10 minutos, 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês, 1 ano, 2 anos, 10, 20, 30, 40, 50 anos e a morte. Então, uma criança, quando ela vem à vida, ela já vai em direção à morte. E aí, a menção é de que a decisão irrevogável do santuário será pronunciada, ou seja, irrevogável, não tem como voltar atrás, não tem como reverter. E para sempre será então fixado o destino do mundo. Diz ela que então, nesse momento, os habitantes da terra não saberão. Nós não vamos saber quando é que fecha a porta da graça. Quando é que cessa a graça. Quando é que cessa a misericórdia de Deus de interceder por nós. Não vamos saber. E se não vamos saber, é porque o mundo estará normal, assim como estamos hoje. Pode ser que eu esteja aqui conversando com você e estejamos nos minutos finais para sermos lançados nessa terrível prova. Ellen White tem uma frase muito dura, ela diz assim, pode ser que a escrava da moda esteja ali a se admirar, né, vamos dizer assim, e naquele momento seja dito a seu respeito, pesado fostes na balança e achado em falta. A escrava da moda. Parece meio descontextualizado o que eu estou querendo dizer, mas é só para chamar a atenção dos irmãos, no sentido de que pequenas coisas que são vistas como coisas que não vai me levar para o céu, e não vai mesmo, são exatamente pequenas coisas que poderá me tirar de lá. Comida, bebida, roupa, não leva ninguém para o céu. Não vai levar ninguém para o céu, mas vai tirar muita gente de lá. Ela diz que os habitantes da terra não saberão. As formas de religião continuarão a ser mantidas por um povo do qual, finalmente, o Espírito de Deus se terá retirado. Observem isso. O Espírito de Deus, então, se retira de um povo que tem formas de religião. E essas formas continuarão, à semelhança do que foi com o povo de Deus na destruição de Jerusalém. O Espírito de Deus se retirou e eles continuaram com suas cerimônias, com seus cultos, não perceberam. Assim como nos dias de Noé também, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamentos, diz a Bíblia exatamente assim, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os arrebatou a todos. E o zelo satânico, com que o príncipe do mal os inspirará para o cumprimento de seus maldosos desígnios, terá a semelhança do zelo para com Deus. Percebe? Uma conotação religiosa no movimento. Agora voltamos novamente ao início da preleção, sobre a mensagem do terceiro anjo.
Ela diz, como o sábado se tornou ponto especial de controvérsia por toda a cristandade e as autoridades religiosas e seculares se combinaram para impor a observância do domingo, a recusa persistente de uma pequena minoria em ceder à exigência popular falar com que a minoria seja objeto de ódio universal. 2 detalhezinhos rápidos aqui. O sábado se tornou ponto especial de controvérsia por toda a cristandade. O sábado se tornou o ponto especial de controvérsia. Queridos, se o sábado se tornou o ponto especial de controvérsia, é porque o sábado está sendo pregado. Mas não está hoje. Não falamos sobre o sábado. Temos vergonha. Agimos como se tivesse que pedir desculpas ao mundo por sermos adventistas do 7º dia. E a mensagem de Apocalipse é: aquele que não santificar o sábado, mas em seu lugar santificar o domingo, receberá o sinal da besta e, portanto, beberá do cálice da ira de Deus. Essa mensagem precisa ser dada. E se não for dada, não cumpriremos nossa missão. Se não cumpriremos nossa missão, não há selamento, não há nada. Agora, há uma data marcada. Essa data não será adiada. Cumpriremos. Oi. 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 Olá. Está tudo bem aí? Consegue me ouvir? Sim, uma irmã aqui que abriu o microfone sem querer. Pode continuar, por favor. Ok. Então, veja, se o sábado se tornou ponto especial de controvérsia, é porque o sábado estava sendo badalado, está sendo colocado em pauta. Por isso ele se torna um ponto especial de controvérsia por toda a cristandade. E aí diz que as autoridades religiosas e seculares se combinaram. Autoridades religiosas e seculares se combinaram para impor a observância do domingo. Veja bem, é depois que o sábado começar a ser badalado, meu irmão, quando o sábado começar a ser o ponto especial de controvérsia, é que se buscará impor a observância do domingo. Enquanto isso não acontecer, não haverá imposição. O caminho já está preparado. O Brasil já tem um tratado internacional firmado com o Vaticano, no qual ele se obriga a cumprir tudo que está lá no tratado em defesa dos objetos e símbolos de culto da Igreja Católica no país. O Brasil não é, definitivamente, um país que, como é dito tecnicamente, um país laico, sem religião. O Brasil tem um tratado internacional com o Vaticano, com a Santa Sé, com Roma, no qual se compromete em defender a Igreja Católica e seus símbolos e sua imagem. Decreto 7.107 estabeleceu isso, foi promulgado, e esse acordo está em vigor desde 2011, 11 de fevereiro de 2012, mais precisamente. 2010, perdão. Portanto, há mais de 12 anos. Então, o caminho já está preparado, já está tudo pronto. A imposição do domingo, no entanto, só ocorrerá quando o sábado se tornar o ponto especial de controvérsia por toda a cristandade. E se você não prega, se eu não prego, vamos aí ver em que isso vai dar. Só que há uma destruição determinada, há um tempo determinado. E a obra que não fizermos de dia, não poderemos fazer à noite. Jesus disse, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. O certo é que Jesus virá, a data está marcada, e Deus cumprirá as suas promessas. Agora, se eu e você não cumprimos a nossa missão, estaremos fora dessas promessas. Como fora das promessas ficaram a maioria dos judeus, que era o povo de Deus, eleito por ele, para receber e disseminar as bênçãos de salvação a todo mundo. Então, veja, o sábado se torna um ponto especial de controvérsia, as autoridades religiosas e seculares se combinam a partir daí para impor a observância do domingo, e aí a minoria se torna objeto de ódio universal. Por isso a grande crise. Imagina você ser alvo de ódio de um vizinho. É ruim, mas você ser objeto de ódio de todos os vizinhos, universalmente, é um pouco mais ruim. Insistir-se-á em que os poucos que permanecem em oposição a uma instituição da Igreja e lei do Estado. O Brasil, repito, tem um tratado internacional com o Vaticano em que ele acolhe a instituição da Igreja e se compromete a defender pelas leis do Estado todas as instituições,
Lembrando que, por se tratar de um tratado internacional, ele tem força constitucional que não pode ser revogada. Ela diz, então, que insistir-se-á que os poucos que permanecem em oposição a uma instituição da Igreja, o domingo, e lei do Estado, não devem ser tolerados. Que é melhor que eles sofram do que nações inteiras sejam lançadas em confusão e ilegalidade. O mesmo argumento, há 1.800 anos, foi aduzido contra Cristo pelos príncipes do povo. Convém, disse o astucioso Caifás, que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Observe isso agora. Este argumento parecerá conclusivo, ou seja, é o argumento que vai ser convergente, ou seja, um argumento que, puxa, é isso mesmo. Um argumento que não vai ter espaço para dúvidas, conclusivo, contundente. E agora, o detalhe importante. Estamos caminhando para o final. Expedir-se-á, por fim, veja o por fim, e aqui nós vamos desaprender uma coisa que temos aprendido muito. Expedir-se-á, por fim, um decreto contra os que santificam o sábado do quarto mandamento, denunciando-os como merecedores do mais severo castigo e dando ao povo liberdade para, depois de certo tempo, matá-los. 3 detalhes. Expedir-se-á por fim. Por que por fim? Porque o sábado já se tornou, segundo o que lemos agora há pouco, o ponto de controvérsia na cristandade. Ou seja, já está havendo muita discussão, muitos debates, muita coisa, o ódio despertando do povo contra aqueles que pregam a mensagem, muitos se convertendo às mulheres. É o quarto anjo que ilumina o céu, toda a terra com a sua glória, que vem do céu, né, e ilumina a terra com a sua glória. Quando ela diz expedir-se-á por fim um decreto, ela está dizendo de que várias coisas estavam acontecendo, e eu aqui estou pegando um trecho, evidentemente, mais adiante do relato, em que, por fim, ou seja, depois de uma série de coisas que está acontecendo, um decreto contra os que santificam o sábado vai denunciá-los como merecedores do mais severo castigo. Veja, mais severo castigo é porque, antes do por fim, antes do mais severo castigo, já está havendo restrições, já está havendo confisco de bens, já está havendo uma série de coisas. O tempo de angústia ainda não chegou, mas muitas coisas ruins já estarão acontecendo. E dando ao povo liberdade para, veja, por fim, um decreto vai dar ao povo liberdade para, depois de certo tempo, matá-los. Muita atenção nesse depois de certo tempo. Esse depois de certo tempo, ele deveria nos fazer ponderar mais quanto à ideia de que, uma errônea ideia, de que o decreto dominical vai sair nos Estados Unidos. Não mesmo. Muitos dizem, inclusive, não, o decreto dominical vai sair primeiro nos Estados Unidos. Não, não. Talvez, nos Estados Unidos, ele saia até por último. E por quê por último? Como assim por último? É que o mundo inteiro estará já preparado. O mundo inteiro já terá feito... Olha, para você ter uma ideia, quando o Brasil firmou o tratado com o Vaticano, há 12 anos atrás, já havia 70 países contratados, assinados com o Vaticano. Você sabe o que é 70 países? É 1/3 dos países. 1/3 do país com um tratado internacional firmado com o Vaticano. Existe o princípio do pacta sunt servanda, ou seja, os pactos ou os contratos são feitos para serem cumpridos. Significa que, no mínimo, 1/3 do mundo estão obrigados a respeitar aquilo que convencionaram com o Vaticano. Então, quando os Estados Unidos impuseram o decreto, na verdade, pela força e influência que tem, ficará fácil fazer com que todos os demais países também façam o mesmo. Por quê? Porque é um tratado internacional e, portanto, precisa ser cumprido sob pena de sanções. Fora isso, existe uma coisa chamada soberania. A lei dos Estados Unidos vale apenas lá. As leis do Brasil valem apenas aqui. As leis de Portugal valem apenas em Portugal, exceto nos tratados internacionais, em que podemos, então, ter aí leis que, vigentes aqui, possam também vigorar em outros países. E um tratado com o Vaticano é um tratado com o Estado, mas não somente, é um tratado com a Igreja, é um tratado com a Santa Sé, porque o Vaticano, a Santa Sé eles, e a Igreja, eles não se distinguem. Eles são atípicos, é por isso que a Bíblia os chama
de mistério. Firmar um tratado com o Vaticano é firmar um tratado com a Igreja. E aí, por fim, portanto, e quando fala depois de certo tempo, aqui a gente tem uma coisa que no direito a gente chama de vacatio legis. O que é vacatio legis? A definição de vacatio legis, eu peguei até a definição do Senado, que é onde se faz as leis do país, para vocês entenderem bem. É uma expressão latina que significa vacância da lei, correspondendo ao período entre a data de publicação de uma lei e o início da sua vigência. Existe para que haja prazo de assimilação do conteúdo de uma nova lei e, durante tal vacância, continua vigorando a lei antiga. Ou seja, o que é a vacatio legis? Um período de tempo entre o momento em que a lei é promulgada e o momento em que ela vai entrar em vigor. Você, quando lê uma lei, em todas as leis tem que ter isso. O finalzinho aparece assim: esta lei entra em vigor, por exemplo, algumas na data de sua publicação. Então, significa, publicou hoje, hoje entrou em vigor. A maioria das leis, ela cria a vacatio legis, ou seja, o tempo de vacância em que a lei já existe, mas não está em vigor. Então, vai estar lá, essa lei entra em vigor 45 dias após a sua publicação, 90 dias após a sua publicação, 180 dias após a sua publicação. O Código, por exemplo, o Código de Processo Civil brasileiro, ele demorou 1 ano de vacatio legis. Por quê? Porque são muitas normas, então você precisa de mais tempo para poder se assimilar o seu conteúdo. E aqui é interessante como que o Espírito de Profecia é preciso. Ela fala que, voltando ali, olha, depois de certo tempo, é dado, esse decreto dá liberdade ao povo para, depois de certo tempo, matá-los, ou seja, haverá uma vacatio legis. Imagina a angústia, meu irmão. Imagina que eu e você agora sabemos que foi feito um decreto, esse é o decreto maior, já outras leis já estavam fazendo restrições, é o por fim. O último decreto agora estabelece e dá liberdade a qualquer um para matar, sem pena, sem combinação legal, para matar guardador de sábado. Então, sai a lei. Olha, a partir do dia, sei lá, 1º de janeiro, uma lei, suponha que essa lei foi promulgada no dia 1º de dezembro, com a vacatio legis de 30 dias, e diz, a partir de 1º de janeiro, qualquer um pode matar guardador de sábado. Imagina, isso do ponto de vista do apelo religioso, não apenas do ponto de vista do apelo estatal. E as questões religiosas, elas são mais apelativas. Elas mexem mais com as emoções. Você já ouviu falar que futebol, política e religião não se discute, porque isso apela para campos da emoção, afasta completamente a razão. Veja o que diz: quando o decreto promulgado pelos vários governantes da cristandade contra os observadores dos mandamentos lhes retirar a proteção do governo, abandonando-os aos que lhes desejam a destruição, o povo de Deus fugirá das cidades e vilas e reunir-se-á em grupos, habitando nos lugares mais desertos e solitários. Mas Ellen White diz também que, quando sair o decreto dominical nos Estados Unidos, será o sinal para a gente deixar as grandes cidades. Sim, se você ler atentamente, você vai ver que ela está falando do tempo e da época dela para ela. Ela diz, quando a nossa nação arrogar-se no decreto que exige, né, a obrigação de guardar o domingo. Quando a nossa nação, isso será um sinal. Ora, quando o Brasil, é o que está dizendo aí, olha, quando o decreto promulgado pelos vários governantes da cristandade, ou seja, quando o Brasil promulgar um decreto contra os observadores dos mandamentos, retirando de mim a proteção do governo, me abandonando aos que desejam a minha destruição, eu vou fugir das cidades e vilas e reunir em grupos, habitando em lugares mais desertos. Ou seja, o decreto dominical, ele não é para ser, quando sair nos Estados Unidos. Não, os Estados Unidos talvez seja o último, porque quando sair lá, aí haverá, vamos dizer assim, um acordo internacional. Mas para haver um acordo internacional, o Brasil já tem que estar de acordo, o Brasil já tem que estar no mesmo caminho, no mesmo sentido, no mesmo movimento. Você não faz uma lei que viola a liberdade religiosa da noite para o dia, toque de caixa. Já desse eu mencionei aqui, não tratei do assunto, porque é um assunto um pouco mais difícil, acho que a igreja não está preparada para ele, mas a Bíblia fala da besta que sobe das águas, que a gente sabe que água significa povos, nações, tribo e língua. Depois fala da besta que sobe da terra, e a gente sabe que subir da terra é os Estados Unidos, como os Estados Unidos, por exemplo,
sai de regiões não habitadas, em que não há povos, nações, tribo e língua. Mas a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 17 da besta que surge do abismo. E a igreja não está atenta do que significa o abismo. E o abismo está intimamente relacionado ao Congresso Nacional de qualquer país, me refiro ao Congresso brasileiro, evidentemente. É o sistema democrático de feituras de lei. E esse decreto, ele não vai ser feito um decreto por um soberano, Pode ver que a maioria dos países hoje são democráticos, onde não há democracia, há sanções, inclusive. A besta que sobe do abismo, ela vai fazer a obra derradeira. Vamos lá. Para finalizar, posto que um decreto geral, percebe agora decreto geral? Decreto geral. Um decreto geral haja fixado um tempo em que os observadores dos mandamentos poderão ser mortos, está vendo? Vacatio legis, um período em que esse decreto geral vai entrar em vigor. Então, o Brasil já tem uma lei dominical, já está restringindo, já está proibindo comprar, vender. Por quê? Porque não é o Brasil, é o Vaticano, e o Vaticano está em toda parte, meu irmão. E o país que tem tratado com o Vaticano será obrigado a cumprir. O decreto 7.077 diz o seguinte, que o tratado firmado pelo Brasil com o Vaticano será cumprido tanto quanto nele esteja contido. Ou seja, o que está no tratado vai ser cumprido e pronto. E o Brasil, segundo o compromisso, ele vai se valer de todos os meios para garantir a proteção àquilo que a Igreja Católica estabelecer. Então, aqui no Brasil, isso já é uma realidade. Vai chegar um dia que vão, então, quando o sábado começar a ser falado, quando o domingo começar a ser combatido, quando a queda de Babilônia começar a ser anunciada, então, os crentes, e tem muita gente preocupada aí com o comunismo, eu acho que a gente deveria despertar um pouco mais, sabe? Comunismo? Não, meu irmão, é Estados Unidos. Estados Unidos é democracia. Onde não é democracia, é republicanismo. E vai ser num governo republicano, não num governo comunista, que as coisas vão acontecer. Vamos voltar para a Bíblia. Ah, mas a China, que China? Dia desse eu vi um negócio, era chineficação, sei lá como é que é o nome. Volte para a Bíblia. A Bíblia fala da besta de 2 chifres, e os 2 chifres é o republicanismo e a democracia. Ah, mas a China, esquece a China são questões para te tirar o foco mesmo. Vai lhe tirar o foco. Ah, mas não é relevante? É relevante, tudo é relevante. Mas cuidado para não perder o foco. Os Estados Unidos não é um país comunista. Está longe de ser. E é lá que a ordem geral, um decreto geral, vai influenciar o mundo inteiro. Mas esse decreto geral, em que pese partir de lá, porque os Estados Unidos é quem vai impor isso de uma forma mais generalizada, ele vai impor não porque a sua soberania vai extrapolar a soberania do Brasil, não, é porque o Brasil também já está, repito, em 2012, em 2010, quando o Brasil firmou esse tratado, na verdade, ele foi assinado em 2008. Em 2008 foi assinado o tratado, que entrou em vigor em 11 de fevereiro de 2010, mas em 2008 já havia 70 países, 70, que já tinham tratado com o Vaticano. Então, fica fácil os Estados Unidos agora impor a todos os países que têm tratado com o Vaticano que cumpra. Por isso que diz, posto que um decreto geral haja fixado um tempo em que os observadores dos mandamentos poderão ser mortos, seus inimigos, em alguns casos, se antecipam ao decreto e, antes do tempo especificado, se esforçam por tirar-lhes a vida. Ou seja, a lei, a exemplo, viu? É só um exemplo. A lei foi promulgada no dia 1º de dezembro, vai entrar em vigor no dia 1º de janeiro, mas no Natal o povo vai querer já tirar a vida daqueles que estão aí como potenciais vítimas. Enfim, dito isso, a gente fala, puxa vida, vou nem dormir mais. Agora o desespero vai tomar conta de mim. Calma, calma. Para terminar, quando a proteção das leis humanas for retirada dos que honram a lei de Deus, haverá nos diferentes países, percebe? Diferentes países. Cuidado com esse negócio de achar tem que esperar os Estados Unidos. Não, os Estados Unidos vai fazer o decreto geral. Mas nos diferentes países haverá um movimento simultâneo, ao mesmo tempo, com o fim de destruí-los. Destruir quem? Os guardadores da lei de Deus. Olha lá, aproximando-se o tempo indicado no decreto. Está vendo? Vacatio legis.
A vacatio legis o tempo todo aí, ó, aproximando-se o tempo indicado no decreto, o povo conspirará para desarraigar a odiada seita, resolver-se-á dar em uma noite um golpe decisivo que faça silenciar por completo a voz de dissentimento e reprovação, ou seja, eles vão tentar se antecipar ao decreto. Eles não vão querer esperar o decreto entrar em vigor. Imagina como é que vai ter esse mundo sem o Espírito Santo aqui para conter as paixões humanas. Mas ninguém pode passar através dos poderosos guardas estacionados em redor de toda a alma fiel. Aleluia. Alguns são assaltados ao fugirem das cidades e vilas, mas as espadas contra eles levantadas se quebram e caem tão impotentes como a palha. Olha que coisa maravilhosa. Outros são defendidos por anjos sob forma de guerreiros. Veremos as maravilhas de Deus, meu irmão. O tempo de angústia vai causar angústia, não pelo medo da morte, não pelo medo da prisão. Quanto a isso, a gente não vai estar preocupado, e mais do que isso, estaremos protegidos. Anjos estarão em forma de guerreiro nos protegendo. As armas que se levantar contra nós serão impotentes para nos atingir, porque os anjos do Senhor estarão nos rodeando, nos protegendo. Acabou a graça, acabou também a oportunidade e a chance de Satanás nos fazer mal. A angústia será produzida internamente, está dentro de nós. Sabe por quê? Porque os pecados foram apagados. Porque nós estaremos orando e estaremos muito preocupados se não há algum pecado pelo qual não nos arrependemos. E oraremos de dia e de noite fervorosamente, tentando lembrar de algum pecado para poder confessar diante do Senhor, porque sabemos que essa é a nossa única esperança, a confissão e o arrependimento. Ele diz que toda vez que nos aproximamos de Deus com confissão e arrependimento, ele se aproxima de nós com misericórdia e perdão. Mas tentamos, então, lembrar de pecados para confessar, só que não tem como, meu irmão, porque eles foram literalmente apagados. Não existem mais nos registros do céu e em lugar nenhum. Não tem como trazer à memória nenhum pecado mais. E isso nos causa angústia. O que nos causa angústia? Por isso chama angústia de Jacó, a mesma angústia que Jacó sofreu. Não saber se seria aceito ou não pelo seu irmão mais velho. Jesus é nosso irmão mais velho. E a nossa angústia será tremenda, porque nós não saberemos se somos ou não aceitos por ele. Apesar de toda evidência, não saberemos. Jesus foi mergulhado na dor do tempo de angústia. E ele também, na condição humana, não lhe foi dado saber se havia sido aceito ou não, se seria aceito ou não. E mesmo depois de sua morte, ele não permitiu que Maria lhe tocasse. Ele disse, não me toque, porque ainda não fui ao Pai. Ele precisava ouvir de Deus que o sacrifício foi aceito, que deu tudo certo. A nossa maior angústia, portanto, não estará pelo medo da morte, pelo medo da prisão, das privações. Não, nós estaremos entregues ao Senhor. Nós estaremos preparados para essa hora probante. Mas não saber se nossos pecados foram perdoados nos angustiará de uma forma tremenda. Enquanto isso, o mundo estará lá passando pelas suas angústias comuns. A angústia do medo, da morte, das contendas, mas a nossa angústia será outra. Ainda que os inimigos nos lancem nas prisões, as paredes do calabouço não podem interceptar a comunicação entre sua alma e Cristo. Aquele que vê todas as suas fraquezas e sabe de toda a provação, está acima de todo o poder terrestre, e anjos virão a eles nas celas solitárias, trazendo luz e paz do céu. Então, a cadeia não vai ser nada ruim para nós, não. Quer ver? Olha, a prisão será como um palácio, pois os ricos na fé morarão ali, e as paredes sombrias serão iluminadas com a luz celestial. Como quando Paulo e Silas, à meia-noite, oraram e cantaram louvores na masmorra de Filipos. Prisão, morte, não vai nos... Nós estaremos como Estevão. Estevão, a minha ambição espiritual é Estevão. Estevão estava sendo apedrejado, cantando, sorrindo, orando pelos seus algozes. Essa é a minha ambição espiritual. Que só o Espírito de Deus me dê condições de alcançá-la. Mas o não ter certeza se nossos pecados foram ou não perdoados nos angustiará grandemente, como angustiado ficou Jacó. Queridos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Ele sobre ti mantenha brilhando o seu rosto, te dê a paz e que você alcance hoje
o devido preparo, para que quando Jesus voltar, você e eu não sejamos pegos despercebidos. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Louvado e exaltado seja nosso Deus. Que bênção. Vamos agora, então, passar para os nossos momentos das considerações. Vamos fazer 3 orações. Se a gente puder ter uma oração cantada. Irmã Nice, se estiver disponível para cantar, ou alguém, é só levantar aqui a mãozinha. Quem gostaria de orar para nós nesse momento? Quem pode fazer uma oração para nós? 2 orações? Irmão Adriano, o senhor gostaria de orar? Ou podemos dar oportunidade? Pode deixar as pessoas orarem. Se não tiver quem eu faça, eu posso fazê-lo. Ok. Irmã Miriam, então, vai fazer a primeira oração. Mais alguém? Mais alguém? Eu posso fazer oração. Obrigada, irmã Terezinha. Então, a irmã Nice, desculpa, a irmã Miriam faz a primeira, a irmã Terezinha faz a segunda oração. A irmã Nice puder cantar, nós agradecemos. Vamos orar, então. Obrigada, Pai. Obrigada por abrir os nossos olhos. Obrigada por limpar os nossos olhos e retirar as escamas. Às vezes achamos que enxergamos bem. Na verdade, não enxergamos. Às vezes achamos que sabemos, quando na verdade ainda precisamos aprender muito. E o Senhor tem nos ensinado. Muito obrigada, Pai. Obrigada por ser esse Pai amoroso, cuidadoso e preocupado conosco. O Senhor quer nos salvar. E para isso, o Senhor nos alerta para que nos preparemos. Continue conosco, Pai, por favor. Continue nos ajudando e retirando os ensinamentos errados que aprendemos. Ajude-nos a desaprender aquilo que aprendemos de errado e aprender a maneira certa. Ajude-nos para que essa luz que está diante de nós e que nós temos tido a cada madrugada aqui venha ser mais e mais brilhante, que ela não venha se apagar, que nós não venhamos apagá-la, mas que ela venha se manter acesa, cada dia mais e mais brilhante, para que mais e mais nós enxerguemos e mais nós nos aproximamos do Senhor. Essa não é uma mensagem de pânico, não é uma mensagem de terror. Essa é uma mensagem de preparação. E nós louvamos o Teu nome por nos preparar, porque o Senhor quer nos ver. E como nós almejamos abraçá-lo, ó Pai, agradecer por pagar um preço tão alto por pessoas como eu. Toma cada um de nós aqui em Tuas mãos nesse dia, conduz os nossos passos, conduz o nosso falar, que todas as nossas ações nesse dia venham dar testemunho do Deus vivo e eficaz em minha vida e na vida de cada um de nós. Cuida da nossa família, Senhor. Ajude-nos para que nós venhamos a ser alicerces em nosso lar, os nossos filhos, nossos familiares, vejam o Senhor representado bem em nossa vida. Se nós não pudermos falar, que a nossa vida fale. Obrigado pela vida do nosso irmão, doutor Adriano. Ele tem dedicado o seu tempo, Pai, para estudar e para ajudar a cada um de nós e a outras pessoas que vão ouvir. Abra caminhos, portas, porteiros, janelas, o que for necessário para pessoas, comunidades, igrejas, pessoas que querem, que têm o anseio, assim como nós, de aprender mais e mais, de estar mais perto do Senhor. Que Ele venha, então, chegar a esses lugares, ó Pai. Nós te pedimos perdão, Senhor. Nós erramos, nós falhamos, nós caímos. Mas obrigado, porque o Senhor prometeu que a sua mão está estendida para nos ajudar.
Dirija, Senhor, o nosso dia e nos dê a tua paz. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Eterno Deus e maravilhoso Pai, continuando a tua presença, nós agradecemos ao Senhor por mais esta manhã estarmos juntas nessa igreja virtual, na tua presença. Obrigada, Senhor, pelas advertências. Obrigada, Senhor, pelo Senhor estar abrindo a nossa mente e nosso coração e nos dando a entender mensagens importantes, verdades importantes que precisamos estar atentos nesses dias finais. Pai eterno, como a tua serva orou, essa mensagem trouxe para nós, Pai, alegria, esperança, certeza que estamos no caminho certo, que estamos na tua presença e que o Senhor está conduzindo um povo, Pai, para preparar e a buscar mais o Senhor. Que tristeza, Pai, nós podemos ver nesta manhã, através desse estudo, o quanto nós estamos, ó Pai, parado, como nós estamos, Senhor Deus, o quanto nós precisamos de erguer a nossa voz, de levantar a nossa voz, para que, Senhor, a perseguição venha logo, porque o decreto dominical venha logo e o Senhor volte logo. Por favor, meu Deus, derrama sobre nós o teu Espírito Santo e nos ajuda a levantar a nossa voz e dar a mensagem que precisa ser falada neste momento, anunciar, Pai, a necessidade de guardar, de santificar, de falar mais do teu santo sábado, Pai, para que venha logo, Pai, o decreto dominical, para que as nações se levantam e o Senhor possa vir logo. Meu Deus, nós estamos cansados deste mundo, nós queremos que o Senhor venha depressa, que o Senhor venha implantar o teu reino, mas, ô Senhor, nós estamos muito acomodados, nos desperta, por favor, meu Jesus, nos ajuda a cada um de nós que estamos nessa sala, derrama sobre nós o teu Espírito Santo, porque nós possamos dar o sonido certo da trombeta, levantar a nossa voz, erguer a nossa voz e pregar a mensagem que precisa ser pregada nesses dias finais, para que o Senhor Jesus manifeste mais depressa, por favor. Derrama sobre todos nós o teu Santo Espírito. Quero clamar ao Senhor por cada lar representado, cada família. Eu tenho sempre clamado ao Senhor, são muitas mães e pais que têm chorado, lamentado, clamado, jejuado ao Senhor pela salvação da nossa família. Eu tenho os meus filhos, Pai, que tanto tenho o desejo de vê-los na tua presença, estão indiferente e descuidada. Por favor, meu Deus, ouve a oração de cada pai, de cada mãe aqui nessa sala, que tem clamado ao Senhor pela salvação de nossos filhos, de nossa família, esposo. Oh Deus, por misericórdia, levanta, Pai, a tua mão poderosa, estende a tua mão poderosa, Pai, e resgata os nossos entes queridos que precisam ser resgatados, que precisam ser libertados, transformados e salvos pelo teu poder. E ajuda cada um de nós que estamos aqui nesta manhã, nos ajuda, Pai, a santificar, nos ajuda a nos consagrar, nos ajuda, Pai, a abandonar aquilo que precisa ser abandonado de nossas vidas, nos dá poder e força. Nós te imploramos, nós te suplicamos esses milagres nas nossas vidas, e na vida dos nossos amados. Nós te pedimos, Pai, te imploramos, em nome de Jesus. Amém. Bela manhã, manhã de alegria, vem desfazer da noite a escuridão. Foi-se o clamor, tristeza e agonia, e rompe o dia da salvação. Rejubilai, cantai em aleluias, cantai, cantai, aleluia. Não mais temor, não mais tribulações, louvores enchem hoje os corações. Ó, festejai do dia nova luz, saudai o Rei Jesus. Rejubilai, rompei em aleluias, cantai, cantai, aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Deus seja louvado. Agora chegou o momento das considerações, das perguntas.
aquele momento que o Espírito Santo falou no nosso coração e agora nós vamos partilhar. Alguém gostaria de falar alguma coisa? A irmã Miriam ainda está com a mãozinha levantada. Você gostaria de falar, irmã Miriam? Perdão, eu esqueci, Apa. Não faz mal. Eu imaginei. Mas você sempre fala boas coisas, bons testemunhos, por isso que eu perguntei. Mais alguém gostaria de falar? Eu acho que estamos todos a pensar nessa mensagem tão forte, tão importante para nós. Você vai querer falar hoje? Ninguém tem dúvidas a respeito. O doutor Adriano fez uma explanação tão completa, né? Eu acho que está todo mundo assim, tipo eu. A gente está absorvendo ainda tudo que ele falou, né? Eu fiquei encantada e impressionada com muitas falas que ele disse, né? Quando o mundo... Isso já me impressiona, quando o mundo estiver coberto de trevas, e aí o domínio total de Satanás será uma coisa terrível. Eu sempre pensei assim, sempre estudei assim, né? Que o decreto sairia primeiro nos Estados Unidos, e aí seria, então, o momento para a gente sair. Então, se não eu aprendi assim, tá, irmão? Perdão, e perdão, irmãos, aí se eu estiver falando besteira. Mas eu já participei, como eu já disse aqui, de vários estudos, né, grupos de estudo de profecia, e eu aprendi assim, que vai sair lá, e depois a gente teria 3 meses, que seria o prazo de 3 meses, para a gente poder fugir. Então, irmão, eu queria que, se o irmão tivesse um tempo, a gente já está com o tempo bastante corrido, né, talvez numa outra oportunidade, se o irmão puder falar, mas qual, então, o ponto principal para a gente fugir? Se o Brasil já tem esse tratado aí, ou seja, já tem esse acordo, não vai precisar desse tempo, então, né, não sei, na teoria, o que a gente precisa fazer está preparado, lógico, mas qual seria o grande sinal, então, para nós? Ok. Veja bem, o sinal é exatamente aquele que Ellen White fala quando faz referência ao seu país. Ela diz, quando a nossa nação, ela está se referindo, inclusive a alguns estudos mais acadêmicos que falam que Ellen White estaria falando no seu contexto, e de fato, concordo que ela esteja falando no seu contexto, mas o seu contexto serve de exemplo. Ela diz, quando o nosso país arrogar-se no decreto que impõe a observância do domingo, será esse o sinal para que o povo de Deus, então, deixe as grandes cidades para cidades pequenas, e é um passo preparatório, veja, passo preparatório para sair depois das pequenas para cidades mais isoladas ainda. E ela vai falar de regiões desertas e isoladas da terra. Então, quando sai o decreto dominical, ou seja, quando começa a imposição do domingo nos Estados Unidos, para os americanos, é isso que a Ellen White está dizendo, é o sinal de sair. Saiu o decreto nos Estados Unidos impondo a observância do domingo com restrições leves. Sei lá, você vai ter restrição no seu CPF, um exemplo, né? Restrição econômica. Saiu o decreto impondo a obrigação de guardar o domingo, te proibindo de coisas mínimas que sejam. Este é o sinal. Fuja depressa. Para os americanos. Para os brasileiros, saiu um decreto, no mesmo sentido, impondo a obrigação, porque o Brasil já tem o tratado, mas ele não está impondo ainda. Aliás, o Brasil não teria como impor se não tivesse esse tratado. Por quê? Por ser o país laico. Não tem como. A lei, o Estado, não vai impor questões religiosas. Só tem uma coisa, irmãos, que a gente precisa entender, para ficar bem mais claro isso. Existe o direito interno e o direito externo. O que seria o direito interno? As leis aqui do país, que a gente falou sobre soberania. Então,
As igrejas, a religião, ela faz parceria com o Estado. É muito comum. Exemplo, a própria Igreja Adventista tem parceria com o Estado, através da ADRA. A gente vê a ADRA firmar convênios com o município, com o Estado, com a União, às vezes, com países, para oferecer ajuda humanitária. Só que isso é direito interno. Se a igreja faz uma parceria sei lá, com a prefeitura, vamos dizer, e depois não tem interesse mais, ela rompe e pronto. Ou se o próprio Estado não tem mais interesse em manter essa parceria, ela rompe. Cada igreja se aproxima do Estado para fazer as suas parcerias. A Igreja Católica sempre fez parcerias com o Estado, sempre fez. Porém, a diferença é que um acordo assinado entre o Vaticano, estou falando de um país, aliás, de uma igreja, a Santa Sé, e um Estado, ela tem uma conotação diferente. Por quê? Porque ela tem força de tratado. A Igreja Católica tem essa diferença. É por isso que a Bíblia, o Apocalipse, chama de mistério. Se eu assinar um acordo com a Santa Sé, eu estou assinando um tratado internacional. Eu não estou firmando um acordo, como eu firmaria com a Igreja Adventista, que eu posso revogar quando não mais me interessar. E todos os países do mundo, aliás, a maioria dos países do mundo, estão firmando acordos com a Santa Sé, esquecendo que ela é uma instituição de direito internacional. Ela não é apenas uma igreja, ela é um Estado. Oportunamente, a gente pode estudar sobre o Apocalipse 17, há muitos pontos controversos ali, sobre o oitavo rei, essas coisas, muita confusão tormentosa é feita ali, mas quando a gente lê Apocalipse 17, no final ele diz assim, a mulher é a grande cidade. A mulher, se referindo à prostituta, ela é a grande cidade, ou seja, a igreja é ao mesmo tempo o Estado. Então, veja, respondendo mais objetivamente à pergunta da irmã, aprendemos que quando sair o decreto nos Estados Unidos, temos que fugir. Isso é para americano. Quando sair decreto no Brasil, esse é o sinal. Fuja. O Brasil o terreno já está preparado, ele já tem o tratado, mas ele ainda não impõe a nós a obrigação, mas está escrito no tratado. O tratado está aqui, olha, ele diz claramente o seguinte, que o Brasil cumprirá, aliás, o Brasil ele vai fazer uso, né? Dentro do ordenamento jurídico, ele se compromete a proteger tudo relacionado a ele. Está no tratado internacional. Ele vai se valer do ordenamento jurídico, ou seja, já está pronto. Então, a hora que a Igreja Católica exigir que o Brasil, por exemplo, feche as igrejas adventistas, o Estado não tem opção, senão fechar. Acabou. O Brasil já está pronto, o tratado já está em vigor há 12 anos, desde 11 de fevereiro de 2010. Já está em vigor o tratado que vige, dizendo que o Brasil vai defender tudo que for relacionado à Igreja Católica. Aqui é tratado internacional, é isso que nós temos que entender. Então, a hora que a igreja, então, exigir que o Brasil feche as portas da Igreja Adventista, o Brasil simplesmente vai fechar. O Brasil vai impor a obrigação de observar o domingo, por quê? Porque ele já está comprometido com isso. E quando o Brasil, portanto, impor um decreto, por mínima que seja a sanção, fuja. Este é o sinal. Olha, para deixar essa resposta mais concreta, nós lemos um trecho na página 626 que diz assim, quando o decreto promulgado pelos vários governantes da cristandade contra os observadores dos mandamentos, lhes retirar a proteção do governo, percebe? Decreto promulgado por vários governantes da cristandade, não pelos Estados Unidos. Quando o decreto promulgado por vários governantes da cristandade contra os observadores do mandamento lhes retirar a proteção do governo, abandonando-os aos que lhes desejam a destruição, o povo de Deus fugirá das cidades e vilas e reunir-se-á em grupos, habitando nos lugares mais desertos e solitários. A fuga para lugares desertos e solitários, irmãos, se dará quando sair esse decreto de morte. Esse é o sinal de sair. Sair o decreto minimamente proibindo algumas coisas, sai das grandes cidades. Tanto que ela fala, é o sinal para sair das grandes cidades,
passo preparatório para ir para lugares desertos e solitários. Sair da grande cidade não é ir para o meio do mato, não, meu irmão. Nós temos que ficar atento ao que está escrito. Sair da grande cidade é sair das grandes cidades. Eu tenho participado com vocês aqui de um ranchinho que eu tenho numa pequena cidade chamada Itatiaia-Sul, a cerca de 50 quilômetros de Belo Horizonte. Eu tenho ficado mais aqui do que na capital. Tenho um escritório na capital e tenho um escritório aqui também. Vou à capital quando necessário, quando não necessário, uma vez por semana. Então, sair das grandes cidades é mais ou menos isso. Mas já é hora de sair das grandes cidades? Se for levar em consideração o sinal de alerta dado por Deus, não. Mas quem tem a oportunidade de sair, saia. Está fazendo o que na grande cidade? A melhor coisa é estar nas pequenas cidades. Mas quando sair um decreto, então, obrigando a observância do domingo, sai das grandes cidades. Mas quando sair o decreto de morte, e ele vai ter uma vacatio legis, eu não creio que a vacatio legis seja... não dá para falar se é 1 mês, se é 2 meses, se é 3 meses, porque a vacatio legis ela não tem um prazo definido. O Código de Processo Civil demorou 1 ano para entrar em vigor. Tá? Mas, assim, quando sair o decreto de morte, aí não é para sair das grandes cidades. Aí é para ir para lugares desertos e solitários. Tem diferença, irmão. Tem diferença entre sair das grandes cidades para pequenas cidades e fugir para lugares desertos e solitários. Quando sair o decreto de morte, fuja para lugares desertos e solitários. Ah, mas eu moro aqui na roça. Queridos, não tem mais lugar seguro na face da terra que não possa ser monitorado. Nós vamos ter que fugir. Há um detalhe, para finalizar. Muitos não conseguirão fugir. Serão presos. E ficarão lá nos calabouços fétidos, nauseabundos, como diz Ellen White. Mas as prisões serão o quê? Palácios. Nós não estaremos atemorizados por conta disso. Teremos presença dos anjos a nos visitar. Então, nós não temos que antecipar a angústia e ficar apavorados com isso. Não. Mas temos que nos preocupar e nos preparar. Portanto, sendo mais objetivo, quando é, então, que eu tenho que sair das grandes cidades? Quando houver minimamente a obrigatoriedade relacionada ao domingo. Minimamente saiu, não nos Estados Unidos, mas no país onde você vive. Portugal, Brasil, Itália, Espanha. Onde quer que você viva, o seu país está impondo a obrigação, saia das grandes cidades. Aí não é opção, aí é ordem. Aí não é, vou pensar. Não, aí você foge, está no eirado, não volte. Esqueceu a capa, não volte. Fuja. Saiu o decreto de morte, desapareça. Lugares desertos e solitários quando o decreto de morte. Lembra esse decreto de morte, que então vai ser concomitante? Porque o decreto dominical ele é em vários países da cristandade, mas haverá um decreto comum que vai obrigar, ele vai ser promulgado de uma forma conjunta, né? Seria o que a Ellen White chama de decreto geral. Quando o decreto geral fixar o tempo em que os observadores dos mandamentos poderão ser mortos, aí você desaparece. Sabe o que é desaparecer, meu irmão? É deixar pai, mãe, irmão, cachorro, papagaio, ir para o meio do mato ou para a região deserta. E aí? E aí é por isso que é angustiante, né? Porque você não está tão angustiado porque o mundo está em comoção, você não participa disso. Mas você precisa saber, será que eu estou aceito? Será que eu estou salvo? Pode ser. Posso ser sincero para você? Ellen White fala que nem Satanás sabe quem está selado. Ellen White fala claramente que Satanás vê anjos protegendo alguns, rodeado pelos anjos, mas ela diz assim, ele não sabe que o destino deles já foi decidido. Ele não ultrapassa já, né? Se tem um anjo protegendo a você aí, ele não ultrapassa. E ele vai perceber que o povo de Deus está rodeado de anjos, mas ele não sabe, diz ela, que o caso deles já foi decidido. Ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Então, finalizando e repetindo, quando é que eu tenho que fugir? Quando sair o decreto dominical. Onde? No país onde você estiver. Saiu o decreto dominical minimamente, saia das grandes cidades.
Saiu o decreto, aí sim, essa aqui é a questão, o decreto geral, fixando um tempo para que os observadores do mandamento possam ser mortos, aí desaparece no meio do mato, desaparece no deserto, desaparece. Não sei se eu fui claro. Saiu o decreto dominical no seu país, sai das grandes cidades, não é lugar mais para você aí. Saiu o decreto geral, estabelecendo um tempo, uma vacatio legis, para matar, para eliminar, desapareça. Desapareça. E esse decreto geral, evidentemente, ele parte dos Estados Unidos, porque é onde está a sede da Organização das Nações Unidas. As nações, em geral, seguem ali as diretrizes americanas, respeitada, evidentemente, a soberania. Então, os Estados Unidos não vai impor decreto a outros países. Quem vai impor decreto no Brasil vai ser o Brasil. Quem vai impor o decreto em Portugal será o governo português. Os Estados Unidos vai impor a obrigação desses países de cumprirem o acordo que fizeram com o Vaticano. Eu não sei se foi claro, espero ter esclarecido um pouquinho. Pois sim, doutor Adriano, você foi muito claro. Está muito bem esclarecido, né? A questão que eu coloco é que a hora que sair o decreto dominical, muito provavelmente, quem não estiver de acordo com o que está sendo imposto, não vai poder comprar e nem vender. Então, a gente não vai ter tempo hábil para ir correr atrás de lugar, de casa e fazer, porque isso leva tempo, né? Eu estou vendo aqui o meu percurso, né? A minha experiência, nós demoramos muito tempo, mais de 4 anos para encontrar o lugar ideal para nós, né? Então, assim, por isso que a gente fala do momento de preparação, que é agora, né? A gente deve se preparar para que lá na frente a gente já esteja tranquilo, mas pronto, cada um tem as suas questões com Deus, né? Os seus problemas financeiros e de outras ordens também, familiares, enfim. Então, é uma decisão individual mesmo, cada um com Deus. A Cés tem uma pergunta aqui, doutor Adriano. Só complementando a sua fala, Sim, claro, claro. veja bem, eu posso sair das grandes cidades, aproveita a oportunidade, se você tem condições de fazê-lo. Quando sair o decreto dominical, obrigando você minimamente a guardar o domingo, quando houver essa obrigação, aí não há opção. Aí você tem que sair das grandes cidades. Aí você tem que fazer, não pode fazer igual a mulher de Ló, não pode fazer nem igual a Ló, porque Ló ficou ali relutante, eu vou para aqui, eu vou para ali. Agora, quando sair o decreto geral, aí você não vai para pequenas cidades. Aí, se você estiver nas pequenas cidades, você tem que desaparecer. Se você estiver nas grandes, tente sair, porque vai ser mais difícil ainda. Então, são 2 momentos. Quando o decreto dominical te obriga a guardar, vai para as pequenas cidades. Porque não vai ter segurança em pequenas cidades, irmãos, quando sair o decreto geral. Quando sair o decreto dominical, sim. Olha, não pode comprar nem vender, fica fazendo o que na cidade? Aí é como a irmã falou, é bom que eu já me prepare agora, se eu tenho condições de fazer. Mas ninguém precisa entrar em pânico, ninguém precisa sair correndo, desesperado, não. Agora, quando sair o decreto, saia correndo, desesperado, para as pequenas cidades, quando for imposto a obrigatoriedade sobre o domingo, e quando sair o decreto geral, esteja onde você estiver, na grande cidade ou nas pequenas, desapareça. Aí é para lugares solitários e desérticos. São 2 fases diferentes. Eu saio para as pequenas cidades quando o decreto me obriga, ou quando o decreto obriga a guarda do domingo por meio de uma lei federal. Tá? Então, o Brasil está obrigando agora a guardar o domingo sob pena de ter, pagar multa. Sai das grandes cidades. Agora saiu um decreto geral lá nos Estados Unidos que autoriza os países signatários do tratado a matar os observadores do sábado dentro de 6 meses, ou dentro de 3 meses, ou dentro de 1 mês, ou dentro de 1 ano, não sei qual é a vacatio legis, desapareça. Está nas pequenas cidades? Já foi seguro ficar aí, não será mais. Desapareça. Está nas grandes cidades? Não deveria nem estar lá, né? Porque já saiu o decreto, já era para ter saído daí há muito tempo.
desapareça. Esteja onde você estiver quando sair o decreto de morte. Desculpe pela intervenção, pode prosseguir. Muito obrigada. É isso mesmo. A César tem uma pergunta aqui, né? Nós viveremos entre demônios quando cessar o tempo de graça, o Espírito Santo for retirado. Pessoas sem o Espírito Santo são consideradas como demônios, né? Ela está também completando que Lúcifer, sem o Espírito Santo, virou Satanás. É uma pergunta? Sim, ela está perguntando se as pessoas sem o Espírito Santo serão como demônios. Não. Uma vez que Lúcifer, sem o Espírito Santo, virou Satanás. Sem sombra de dúvidas. A Ellen White fala que não haverá restrição. O Espírito Santo é chamado de espírito repressor, no sentido de que ele reprime o mal. Então, quando ele for retirado da terra, não haverá limites para a maldade humana. Queridos, Ellen White fala o seguinte acerca desse tempo. Satanás, então, fará tudo aquilo que ele está planejando fazer. Imagina, 6.000 anos planejando. Aí agora Deus fala assim, fique à vontade. Ele ficará à vontade no tocante aos ímpios. Irmãos, vai ser... Olha, a minha Bíblia e a sua Bíblia diz assim, os homens desmaiarão de terror à expectativa do que está por vir. Só de imaginar, os homens desmaiarão de terror. Não dá para descrever o que vai virar essa terra. Não vai dar para ficar realmente contemplando estas coisas. Nós correremos o risco, sim, de entrar em desespero e perder a fé. E aí é um risco que nós poderemos a ser submetidos. Por quê? Porque enquanto a porta da graça estiver aberta, nós podemos o quê? Fazer muita coisa. Mas um pouquinho antes de fechar a porta da graça, antes do Espírito Santo ser retirado, o mundo já vai estar numa situação, para você ter uma ideia, os espíritos de demônios estarão fazendo sinais e prodígios. Irmãos, nós vamos ver coisas. E, infelizmente, nós temos a tendência de acreditar ou de dar crédito àquilo que a gente vê, àquilo que a gente ouve. Temos que tomar cuidado. Satanás vai fazer maravilhas, segundo a Bíblia, fazer descer fogo do céu para enganar, se possível, os próprios eleitos. Você tem que estar enraizado nas Escrituras, porque a sua sensibilidade, você vai ver. Você vai ver. Eu já vi gente abandonando a fé porque foi numa igreja X e viu uma pessoa ser curada lá. Isso é um absurdo. Mas assim, nós vamos ver coisas assim tremendas acontecendo antes de fechar a porta da graça. Quando a porta da graça se fechar, aí, enfim, aí o desespero vai tomar conta da humanidade. O desespero, estou falando de desespero, a humanidade. Os ímpios estarão entregues. Aqueles que estarão se preparando para a volta de Cristo, graças ao Senhor, disse o texto que nós inclusive lemos, o povo de Deus se acha preparado para a hora probante que diante deles está. Mas, com certeza, os seres humanos se tornarão verdadeiros demônios, porque Satanás terá total domínio sobre eles, não é parcial. Isso não é o que eu estou afirmando, isso é o que diz, é o termo usado no Espírito de Profecia. Então, eles se tornarão como demônios mesmo, sem contar que demônios também estarão personificados entre nós. Só para esclarecer, quando Cristo estava na cruz, muitos demônios em forma humana gritavam, desce daí, se és o Filho de Deus. Satanás precisava que ele descesse, porque consumar aquele sacrifício ali agora estava um pouco delicado. Jesus não podia morrer. Mas agora que ele já está lá, desce daí. Porque se ele descer, a vitória está garantida. Se ele não descer, a derrota é certa. Então, assim, demônios em forma humana estavam ali. Assim como anjos em forma humana, em forma de guerreiros, estarão nos protegendo, demônios em forma humana, irmãos, estarão aí, ó, andando para cima e para baixo. Nós estaremos cruzando com eles. Então, enraizar nas Escrituras é a nossa única salvaguarda. A Bíblia
e a Bíblia só. Sim, se tornarão como demônios. Se tornarão como demônios. Todos os elementos de contenda, como nós vimos, estarão às soltas. E o mundo vai virar não dá para descrever. É por isso que ela fala que qualquer coisa que você quiser colocar não vai ser exagero. Não é exagero. Ela fala, dar-se ao caso de você exagerar, não, no que diz respeito ao tempo de angústia, qualquer coisa que você disser não é um exagero. Ok? Não sei se respondi, mas se tornarão sim como demônios. Sim, Verdadeiramente. Sim, doutor Adriano, muito obrigada, respondeu sim. Isso me fez pensar que foi por isso que Jesus não teve justiça própria. Foi por isso que ele foi como ovelha muda, porque se ele tivesse abrido a boca para responder qualquer coisa, ele teria dado autoridade para Satanás, né? Teria dado razão para aquilo que eles estavam falando, os demônios em forma de gente. Mas Deus seja louvado por esse conhecimento que Deus está nos trazendo, por esse estudo, e nós estamos aqui aprendendo e apreendendo o que nós precisamos para que quando vermos as coisas acontecerem, nós estaremos preparados pela palavra, através de tudo que nós já ouvimos aqui, porque o mais importante, né, é que o doutor Adriano, ele nos traz a verdade, mas também ele nos traz a esperança que o Espírito de Profecia, que Deus nos deixou na Bíblia e no Espírito de Profecia, né? Deus não deixou, nos revelou só o que vai acontecer, porque para a gente saber, não, ele revelou que é para a gente se preparar e também disse que o que ele faria por nós, né? Então, o irmão Adriano falou muito bem aqui, nós não precisamos ter medo, nós temos que ter coragem, né? E a Bíblia diz que no final dos tempos os cristãos, os filhos de Deus viveriam pela fé. Nós temos que ter fé nas Escrituras. A advertência, inclusive, do tempo de angústia vem acompanhada de uma promessa. Vem isso que você falou. Lá diz assim, haverá um tempo de angústia tal qual nunca houve desde que houve nação. Bem assim, mas continua dizendo, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo. Não é maravilhoso isso? No mesmo capítulo 12, versículo 1 de Daniel. No mesmo versículo, melhor dizendo, haverá tempo de angústia tal qual nunca houve desde que houve nação, mas naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo. Deus voltará a pelejar por nós, como ele fazia nas pelejas de Israel. Amém, é lindo, é muito lindo. Miguel é Jesus, né? Nós sabemos disso. Então, se levantará Jesus, né, para guerrear por nós. Agora, Jesus sempre guerreou por nós, mas agora de maneira mais enfática e mais realista do que nunca, né? Em nome de Jesus, nós temos essa promessa. Louvado seja o nosso Deus. Sim, a tia Ana Maria está aqui falando que gostaria de ouvir o irmão Adriano o dia inteiro, e eu também. E ele vai voltar mais vezes, sim, se Deus quiser. Nós o temos aqui na escala e ele vai voltar, sim, para a gente continuar esse estudo. Vamos, então, encerrar pelo tempo também, que já estamos aqui. Irmão Adriano, muito obrigada mais uma vez. Que Deus continue te ungindo, te abençoando e te levantando para ser um arauto do Senhor aqui nessa terra. Eu gostaria de pedir aos irmãos que aqui ainda estão para a gente poder continuar em oração pelo irmão Adriano, né, pelo trabalho dele, por esses estudos, né, pelas lutas que ele enfrenta diariamente, que são grandes, como nós todos que estamos no caminho da consagração. E vamos fazer, então, a última oração. Quem poderia orar por nós? Quem poderia fazer a última oração para a gente encerrar? Alguém pode orar? Sim. Eu posso fazer. Ok, obrigada, irmão Adriano. Inclusive, eu vi ali que a irmã Miriam perguntou onde está o texto, né, que diz que os demônios falaram para Jesus descer da cruz. Livro Desejado de Todas as Nações, no capítulo O Calvário. Tá bom? Vamos orar. Santo Deus e Pai, bendizemos ao Senhor mais uma vez, pelas bênçãos infinitas, incontáveis, que o Senhor tem direcionado a cada um de nós.
pelos momentos que aqui tivemos de reflexão, de estudo. Nós também te bendizemos agradecidos e suplicamos a ti que nos conceda, Pai, o teu Espírito Santo, para que despertemos e preparemos devidamente para a hora probante que diante de nós está. Sejamos nós santificados, sejamos nós selados e aceitos por ti. Que sejamos nós protegidos e guardados, a fim de que, quando Jesus, então, nos resgatar, possamos glorificar ao Senhor como o Senhor é digno de ser glorificado. Abençoe esta sala, abençoe as pessoas que dela fazem parte, abençoe aqueles que aqui não estão, mas que doravante hão de ter contato com este conteúdo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu desejo a todos um bom dia, que o Espírito Santo esteja conosco durante todo esse dia e abençoe os nossos planos para hoje. Um abraço para todos e até amanhã. Até amanhã. Deus seja louvado. Amém, dona Urânia. Obrigada, doutor Adriano. Deus abençoe a todos, eu que agradeço pela oportunidade. Amém. Até a próxima. Até amanhã. Até.